falar sobre essa nova realidade do marketing, da comunicação, como é que a gente hoje pensa, como é que as marcas têm que se manifestar, como é que as marcas têm que se relacionar. É complexo porque a gente, principalmente essa escola que hoje senta na direção das principais marcas, se acostumou a fazer uma publicidade ou uma comunicação muito dirigida a partir da marca. É claro que nos últimos anos a gente aprendeu a interagir, a gente aprendeu a estabelecer diálogos, aprendeu a estabelecer interações mesmo com as marcas, mas sempre foram muito dirigidas pelas marcas, né? Apesar de se falar em branded content, apesar de se falar em conteúdos compartilhados, em cocriação, uma série de coisas que a gente já fala há algum tempo, uma direção de marca sempre teve. E o que a gente tem visto cada vez mais é essa direção de marca se dissolver. Então, como é de fato se entrar numa conversa onde você não tem mais a direção dessa conversa, como é estabelecer posicionamento de marca, como é estabelecer posicionamento de produto, como é que você vai direcionar estratégias de empresas, estratégias de lançamentos sem poder dirigir este movimento. Eu acho que é isso que a gente tem que conversar um pouco, é isso que a gente tem que tentar descobrir caminhos, é isso que nós estamos fazendo na nossa atuação empresarial, é isso que a gente está fazendo nas pesquisas, muitas coisas têm sido escritas e pensadas a esse respeito. Eu acho que tem uma conversa enorme que pode ser feita a partir daí. A gente continua falando de chegou um novo produto, chegou um novo serviço, o que é novo, a gente continua falando muito disso como um demarcador de um novo momento, quando a gente no fundo sabe que o novo é muito mais um demarcador de presente do que um demarcador de futuro. Então, como é estabelecer inovação em publicidade? Como é pensar isso? Será que é pensar em forma? Será que é pensar em conteúdo? Será que é pensar em outras maneiras de interagir e se relacionar? Eu acho que é por aí que a gente tem muita coisa para conversar e muita coisa para pensar. Muita gente fala hoje em pós-consumidor, que o consumidor não existe mais, fala em pós-consumo. Eu acho que é uma linha interessante de discussão, enfim. O que eu pessoalmente acredito é que quando a gente olha para as nossas interações, a gente interage com as pessoas ou com as máquinas, se a gente estiver falando de internet das coisas, a gente interage pressupondo alguns roteiros de interação, o que a gente em marketing chama de percurso, ou de trajeto de sentido, ou de jornada do consumidor. Tem uma série de nomenclaturas que a gente usa para isso. Então, ao olhar a jornada de consumidor, a gente olha sob um olhar do consumo, mas obviamente essa jornada se desenvolve por outros elos. Não me interessa mais só olhar o consumidor quando ele consome o meu produto ou o produto do concorrente. Me interessa olhar para esta pessoa nas suas inter-relações, nas inter-relações dela com outras pessoas, dela com outras máquinas, enfim, na vida dessas pessoas. Então, por isso que o consumo em si não diz mais tanto quanto dizia quando a gente falava do marketing mais tradicional, ou da comunicação de massa, ou da comunicação dirigida. Então, por isso é que hoje a gente pensa muito além do consumo, muito além do consumidor, porque só as relações de consumo não dão mais conta de resolver todas as questões que a gente tem. Eu acho que tem alguns caminhos que a gente tem que pensar. Nós falamos muito, a gente falou bastante, tanto do ponto de vista teórico quanto do ponto de vista prático, na nossa atuação mesmo, do dia a dia das pessoas de marketing, nas multitelas, como é que a gente fazia campanhas que falavam a todo instante, que cobriam todas as interações possíveis do consumidor com as suas marcas. Enfim, a gente fala que a pessoa não assiste mais televisão sozinha, que ela assiste televisão olhando para o celular, junto com o tablet, checando. Enfim, a gente falou das multitelas, falou desta comunicação transmídia, um monte de nomes. Eu estou muito interessado hoje na comunicação sem tela, porque eu acho que é um caminho que se desenha de novo e que a gente tem pensado pouco. Quando a gente pensa, por exemplo, nas inteligências artificiais, quando a gente pensa, sei lá, no Google Home, quando a gente pensa nas máquinas da Amazon, a gente não tem mais uma relação de tela. Eu converso com o Google e peço para o Google acender a luz, tocar a música que eu quiser, comemorar o dia do meu aniversário, dizer quem eu amo. Enfim, eu ensino o Google sem tela, eu ensino as máquinas a se comportarem de determinadas maneiras e a responderem de determinadas maneiras, sem necessariamente ter uma interação multitelar. Então, que relações são essas que se desenham? Como é que eu ensino as máquinas? Que comportamentos são esses que eu espero das máquinas para que elas respondam a algumas ansiedades? Isso vai movimentar o caminho de marketing excepcional.
E eu acho que tem um caminho aí que a gente... Esse caminho do ensinar, esse caminho do machine learning, a gente já fala muito, a gente já sabe, a gente tem um monte de coisas desenvolvidas e pensadas. A gente no marketing usa bot para qualquer coisa, né? A gente treina os nossos carros para responder coisas, a gente treina os nossos telefones, as nossas centrais de atendimento, né, para responder coisas, isso a gente faz. O nosso Facebook responde, né? Todo mundo responde. A gente já está ensinando as máquinas. O que eu acho que vai ser interessante a gente pensar agora é, a partir do que a gente ensina as máquinas, como é que as máquinas começam a ensinar comportamento para as pessoas com as quais elas interagem. Porque se eu sei, à medida que eu ensino as máquinas, que determinadas reações provocam outras, eu começo a reagir com as máquinas esperando reações. Então, as máquinas também me ensinam determinados comportamentos. Então, por exemplo, se eu sei que quando a máquina consegue identificar que eu estou triste, e quando eu estou triste a máquina me fala coisas bacanas, ou toca uma música que eu gosto, se eu quiser ouvir aquela música, eu sei como me comportar com a máquina. Portanto, eu também começo a definir comportamentos a partir do que a máquina está me ensinando a fazer. Então, essa é uma interação que a gente não sabe ainda o que vai dar. Eu acho que tem caminhos muito interessantes para a gente poder pensar. A partir daí, eu acho que isso vai movimentar também caminhos de comunicação e de marketing muito legais.